Fala, cara pálida. Tá fazendo o que aí atrás do mato? Oxi, sai da moita para podermos começar mais uma visita à história do Canadá antes da visão dos europeus almofadinhas. Mas antes, deixa o like se você for inscrito. E se você não for inscrito ainda, meu amigo, ajuda esse canal a crescer. Não custa nada. Senta que lá vem a história. Como sempre, direto e reto, porque devagar se vai longe. No vídeo anterior, nós vimos o final da história de Pé de Pano e companhia, bem como o início de uma jornada grandiosa dos povos migratórios da África até a Laurásia. E a partir desse ponto, vamos deixar de lado o Pena Branca e o Pena Forte e focar no povo de Pé de Pano, que veio a povoar toda a extensão de terra que hoje é o Canadá. Afinal, o nome do quadro é... exatamente. E para entendermos bem a origem e desenvolvimento do Canadá, precisamos entender bem os povos originários de lá. Nesse vídeo, vou trazer de forma resumida e simplificada a divisão dos 6 principais grupos aborígenes que viveram e alguns ainda vivem nas terras ao norte. Essa divisão dos 6 grupos é feita para acompanhar a divisão geográfica atual do Canadá, que possui 6 regiões bem definidas. A região do Atlântico, formada por Newfoundland e Labrador, Príncipe Edward Island, Nova Scotia e New Brunswick. E, lógico, é uma das regiões com um clima mais ameno, úmido e, em alguns momentos, chuvoso. Temos também a parte central do Canadá, que é formada por Ontário e Quebec. Mas vocês sabem, né? É aquele povo mais soberbo e cheio de si por metro quadrado. Terceiro ponto seria as províncias da Pradaria. É Pradaria, tá? Formadas por Manitoba, Saskatchewan e Alberta. Ou seja, os primos ricos e interioranos que falam porta e porteiro. Temos também a costa oeste, formada somente por British Columbia, ou se vocês preferirem, British Columbia e suas belas paisagens e chuvas constantes. Temos a parte norte, formada por Yukon e os Northwest Territories, mas tem gente que chama de terra gélida ou apenas o Amapá do Canadá. Olha aí, até rimou. E por último, temos a outra parte do norte, formada por Nunavut, que fontes seguras da NASA informam ser a moradia oficial do Papai Noel e sua trupe de duendes. Entendendo bem o porquê, esse porquê é junto e com acento circunflexo, tá? Dessa divisão em 6 grupos territoriais, precisamos conhecer essa divisão de povos aborígenes que se classifica da seguinte forma. Primeiro, Woodland First Nation. Esses viviam em densas florestas boreais na parte oriental do país e se assemelham muito, cara, aos hippies e hipsters mais paz e amor que vocês vão conseguir imaginar. O segundo seria as primeiras nações iroquoianas. Iroquoianas, que habitavam a parte mais ao sul, uma terra fértil adequada para o plantio de milho, feijão e abóbora. Traduzindo, esses aborígenes eram os fazendeiros cheios de si que viriam a formar a região do Ontário e Quebec. Temos também as planícies Primeiras Nações, que viviam nas pastagens das pradarias e que viriam a ser os primos ricos dos países dos Usos. Outra divisão seria o Plateau First Nations, cuja geografia variou de condições semidesérticas no sul a altas montanhas e densas florestas no norte. Isso é o povo indeciso que fica naquela de ir ou não ir, eis a questão, vamos ficar. Quinto, seria Primeiras Nações da costa do Pacífico, que tinham acesso a salmões e molúsculos abundantes e ao gigantesco cedro vermelho para construir casas enormes. E por isso que o povo de British Columbia ama o lugar. Porra, comer salmão e molusco todo dia é para poucos, hein? E por último, temos as primeiras nações das bacias dos rios Mackenzie e Yukon, cujo ambiente hostil consistia em florestas escuras, terras áridas e o terreno pantanoso conhecido como Muskeg. Esse povo seria os aborígenes raiz, pessoal. Aquele que caça o almoço pensando na janta e é faca na caveira. E com essa magnífica definição simplificada dos povos originários do Canadá, o vídeo de hoje chega ao fim. Deixando para os próximos vídeos, sim, teremos mais uns 5 ou 6 vídeos sobre os First Nations. Decidi mudar o roteiro. E aí, a gente vai, nos próximos vídeos, desdobrar a parte social, político e econômica desse povo magnífico. From far and wide, oh,
pessoal, no bônus de hoje vamos falar da diferença sobre a divisão das regiões do Canadá e da divisão dos povos aborígenes no país. Essa diferença se dá única e exclusivamente por questões de rastreamento e compilação de dados. Pessoal, imagina rastrear, catalogar e divulgar dados de mais de 100 etnias diferentes de povos e tribos e gente amontoada nesse país. É muito complicado. Então, os cientistas e historiadores preferiram simplificar em 6 grandes grupos e jogar de forma fácil esse jogo histórico. Mas, para quem quiser se aprofundar nas especificidades de cada grupo ou cada etnia, o Google está aí para isso. Go on! A linha temporal do projeto focará nessa divisão simplificada para trazer um conhecimento bom, rápido e divertido. É isso. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá. Fui!